Então, vamos aproveitar agora esse momento inicial, todos nós vamos orar juntos, né? E vibrar pela Iara. Isso. Vocês que são mais conhecidos dela, por favor, vibrem aí, e nós outros aqui também. Então, vamos iniciar. Boa noite a todos, já demos, né? Sim. Então, vamos elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, rogando, Senhor Deus, as vossas bênçãos para todos nós, sobretudo, Senhor, hoje, nesse momento, em momentos tão difíceis que o nosso planeta tem passado, nós rogamos a vossa misericórdia. Rogamos também a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, que olhe por todos, nós por todos, sobretudo os irmãos que estão em guerra, os países que estão em guerra, as pessoas que estão hospitalizadas, que estão nos presídios, que estão perdidas nos vícios, nos crimes, que o vosso imenso amor, Senhor, possa alcançar essas pessoas, trazendo alívio e, quem sabe, retomando todas elas ao caminho do bem. Nesse momento, rogamos a nossa Mãe Santíssima que leve nosso pensamento de amor, de carinho, que derrame seu manto de luz sobre a nossa irmã Iara, que ela possa se recuperar brevemente e que a Iara, nesse momento, receba todo o nosso carinho. E assim, queridos irmãos, cumprimentando os espíritos que são responsáveis pelo nosso estudo, nós pedimos a permissão, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, para iniciar os estudos da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Opa, chegou mais gente aqui. Adicionar, já aproveito para adicionar. Ok. Boa noite, Sheila. Boa noite, Letícia. Nós já começamos aqui. Sheila e Letícia. Fizemos a nossa prece e vamos começar. Boa noite. Eu escutei a prece. Eu estou no carro aqui, daqui a pouco eu pareto, mas eu estou chegando em casa. Tá ótimo. Boa noite, Letícia. Bom, a gente está na nossa aula. Pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então, nós vamos já escutei a prece, viu? Ok. Então, nós vamos para a nossa aula 10, né? Nós estamos ainda no capítulo 1, que é Deus, e é o menor capítulo que a gente tem no Livro dos Espíritos, e a gente já está chegando quase no fim, falta 2 itens para a gente fazer, para a gente terminar esse capítulo e ir para o segundo, e o livro 2, ele trata de todo o processo de espiritualidade, de mundo espiritual, de mediunidade. Esse é o livro mais longo que tem, então a gente vai gastar um tempo maior nele, mas a gente não vai estudar ele como a gente estuda pergunta por pergunta. Nós vamos estudar as perguntas mais importantes, aqueles temas que têm mais dúvidas, então a gente vai se envolver bastante com isso. Eu sei que a vida das pessoas é bastante atribuladas de compromissos, mas eu vou voltar a falar que o que eu falei na semana passada é a necessidade de quando a gente engaja num curso que vai levar um tempo maior, e esse é um curso que não é um curso de 8 meses ou 6 meses, é um curso que vai levar 1 ano e meio ou 2, depende do nosso rendimento, que é muito importante a gente tentar dar uma olhada, em meia hora a gente faz isso, numa semana, no material da aula anterior. Então, por exemplo, a aula 10, essa semana que vai entrar, dá uma olhada nos itens que foram discutidos e veja se não ficou nenhuma dúvida, alguma coisa importante que precisa ser esclarecida. E aí a pessoa já manda pelo WhatsApp, a gente já entra na próxima aula tirando essa dúvida. A vantagem disso é muito maior do que a gente imagina. Por quê? Porque nós estamos fazendo um curso que é como se aos pouquinhos, né? E é assim mesmo que funciona. Então, aos pouquinhos, a gente vai tirando dúvidas e aquilo vai sedimentando. Quando você olha para trás, você vê aquele monte de aula com todas as dúvidas que você tinha foram resolvidas. O aprendizado é muito melhor. Se a gente deixar tudo para o dia de hoje, a gente acaba ouvindo
às vezes faz alguma pergunta, às vezes não entende bem, às vezes entende, e aí vai acumulando coisas. Então, eu sugiro que a gente está no começo do curso, né? É mais que suficiente a gente trabalhar nesse aspecto. Eu também entendo que quando a gente está falando do capítulo 1, as perguntas são muito poucas mesmo, porque está falando de Deus, é um assunto muito obscuro para nós. Então, a gente está trabalhando com aquela informação que existe dos espíritos que se comunicaram para a gente entender um pouquinho melhor a coisa, mas é muito pouquinha a coisa. Eu estou reforçando isso, porque daqui a pouco nós vamos entrar no livro 2. E aí, com certeza, vai ser muitas discussões, muitas dúvidas sobre assuntos que tocam a nós no dia a dia dentro de uma casa espírita. Vamos falar de mediunidade, vamos falar de tipos de médios, vamos falar de mundo espiritual, vamos falar de reunião mediúnica, vamos falar de muitos assuntos que são fundamentais dentro de uma casa espírita e para nós que somos espíritas. Então, eu não queria deixar passar para dar essa reforçada. Antes da gente começar, alguém quer colocar alguma coisa, quer falar, tem alguma coisa para dizer? Fique à vontade aí. Ok, então vamos lá. E, de novo, interrompam quando quiser. Então, a gente estava na aula passada fechando esse assunto aqui. São os atributos da divindade. E se vocês lembram, eu falei que os atributos da divindade são atributos que nós colocamos em Deus. A gente coloca para a gente entender. Mas isso não significa praticamente nada com a realidade divina. É nós, com a nossa visão precária, né, pegando palavras que elas normalmente são palavras que definem uma coisa abstrata, quer dizer, que não define. Quando você fala imaterial, é muito abstrato para a gente entender. É todo poderoso, a gente fala, como assim todo? Porque essas coisas não são simples de compreender, mas para falar de Deus não tem outro jeito. Os espíritos trazem para a gente aquilo que eles têm, aquilo que eles podem passar para nós, né? E muitas coisas eles também nem têm, tá? Então, isso foi o que nós fechamos na semana passada. A gente continua aqui com atributos da divindade ainda, só que é a leitura complementar das questões que nós já estudamos. Nós estamos falando aqui do Miramês. Então, vocês lembram que a gente lê a pergunta e a resposta, discute um pouco, depois o Miramês vai, com o seu aspecto filosófico, falar um pouco de tudo de uma outra forma. Ele não é de uma outra forma, de uma forma mais explicativa, mais filosófica. Então, ele vai falar para nós sobre a 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Quer dizer, aqui é exatamente isso aqui, né, que a gente viu que o Kardec coloca, tá? Dos atributos. Então, ok. Vamos ver o que o Miramês fala do mesmo assunto. Ele diz: a elevação moral dotar-nos-á de pensamentos mais ou menos puros. Então, primeira coisa, a elevação moral, quando a gente tiver uma moral muito elevada, vai nos dotar de pensamentos mais ou menos puros, né? Mais ou menos puros, capazes de perceber determinados mistérios. Então, o Miramês, que é um espírito evoluído, não sei de que nível é essa evolução, mas isso não importa, ele está nos trazendo uma informação que ele tem. Olha, quando a gente crescer moralmente, gente, não é uma encarnação, né? A gente vai ter os pensamentos, em geral, mais ou menos puros. Ainda vai ter algumas coisinhas, provavelmente, mas vai ser mais puros. E aí nós vamos perceber o quê? Determinados mistérios que hoje existem para nós, antes escondidos pela incapacidade humana. Por que está escondido? É porque nós não temos capacidade. Nós temos dentro de nós a centelha divina, na nossa consciência está Deus com essa centelha, né? Como se dissesse assim, é um pedaço do DNA divino em nós, mas nós não desenvolvemos isso. A nossa consciência é uma coisa que a gente demora demais para desenvolver. Muito, 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 muito. Nós, encarnados e desencarnados, estamos em uma grande escola de Deus, que converge os nossos sentimentos e depurações necessárias e urgentes, no sentido de enriquecer todas as nossas qualidades espirituais. Então, está claro, olha, nós estamos numa escola, vocês
estão embaixo no sentido de encarnados, e nós aqui também. Estamos numa escola e a gente precisa correr com isso. É urgente, não é para ficar esperando, é fazer um trabalho de perseverança, melhorar, depurar nossos sentimentos, todo o nosso pensamento, toda a nossa capacidade, para a gente saber mais, conhecer mais e ser melhor. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Pelo contrário, Ele está em nós, olha isso, gente. Vibrando com todas as suas perfeições e fora de nós, nos iluminando com todas as suas qualidades superiores. Você veja, é uma coisa linda, mas ainda é uma fala humana, né? Vibrando com suas qualidades superiores, tudo bem, né? Mas daí, você vê que as palavras... Aí você fica pensando, um dia a gente vai se comunicar sem palavras? Vai. Quando? Quando a comunicação for tão evoluída que as palavras vão atrapalhar. Então você pensa na máquina de escrever, né? Eu trabalhei muito com máquina de escrever, daquelas que não eram elétricas, gente. Aquelas Hamilton Hand, que os dedos enfiavam no meio ali. Depois veio as máquinas IBM, as Hamilton elétricas. São coisas completamente diferentes de produção, de velocidade, de tudo. Hoje não tem. Hoje é o computador. Daqui a pouco você não vai digitar, você vai falar para uma inteligência artificial e ela já produz para você e já solta na sua impressora. Entende? Que quando você fala, as palavras são coisas importantes, a gente não vive sem elas, mas um dia elas não existirão, porque as coisas vão evoluir de um nível tal que a nossa mente vai comportar um sistema de comunicação muito mais evoluído que a gente nem sabe. A gente tem uma amostra muito pequena, quando a gente desencarna, e se a gente tem a capacidade, e não são todos, mas se a gente tem uma condição de ficar num lugar melhor, a gente vai aprender a levitação e vai aprender a falar também através do pensamento, da vibração. Isso já é algo absurdamente mais maravilhoso e perfeito e rápido do que é a palavra, né? A palavra articulada, né? Vamos lá. A nossa integração com Ele, com Deus, depende da nossa disposição espiritual pela força do tempo. Ou seja, depende da disposição, da perseverança, mas o tempo. Por que o tempo? Porque leva tempo. Por mais que queiram falar, não, faça isso que você vai evoluir. Não, não é assim, não vai. Você faça tudo que você puder, se esforce o máximo, você vai evoluir nessa vida? Vai, um pouco. Porque não é só questão de você querer e se esforçar, isso é o mais importante, mas é uma questão de competência. O próprio corpo que nós temos, ele tem condições muito limitadas. O nosso corpo tem condições limitadas de vibrar ou de viver num nível de sintonia muito maior. Não tem, tanto é que nós estamos aqui na Terra. Quando desencarnarmos, ainda vai ser limitado, um pouco maior, um pouco menor. Por isso ele fala, pela força do tempo também, vai precisar de tempo. É necessário que entremos na senda do amor puro. Então, senda do amor puro, para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias e no percurso de todas as nossas existências. Quando a gente fala aqui entrar na senda do amor puro, agora eu vou lembrar que eu mandei para vocês 2 vídeos. Um vídeo era daqueles cientistas que eram inglês, americano, de outros países também, que eles falam da criação da vida na Terra, onde alguns cientistas defendem que a criação ela é explicada biologicamente, né? Biologicamente, ela é explicada de uma forma biológica e tem uma comprovação de um cientista chamado Oparin, que é russo, mas depois teve a contestação, existe isso, que, na verdade, ele teve falhas no processo, e eles falam, olha, não tem como acontecer se não tiver uma engenhosidade, uma inteligência por trás, é impossível. E eles provam isso de uma forma estatística. Eu não sei se vocês viram, mas aí eu estou falando do outro. O vídeo que eu passei, que é um vídeo nosso, do nosso canal, onde a gente mostra uma circunferência da criação e evolução. Nessa circunferência, você vai ver que para você entrar na senda do amor puro, você tem que vir, subir vários níveis
E lá em cima, quase no final da circunferência, é que você entra na senda do amor puro. Mas nós estamos falando de tempo. Mas nada disso importa também. O tempo não é importante para o processo de evolução. A evolução em si, a vivência, a jornada da evolução é o que importa. Isso é o que importa. Como a gente faz isso acontecer? Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fio invisíveis a algumas das perfeições do Senhor. Olha que lindo isso. Quem começou, não está falando quem já está vivendo, quem começou a viver, quem busca, quem está lutando ali para viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho, está se ligando por fio invisíveis a alguma das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda, que estarei contigo eternamente. Gente, coisa linda isso. Você começa a viver algum tipo de virtude, você não volta para trás naquilo. Você pode cair em outra coisa, mas naquilo você não volta, e aquilo vai ajudar a outra. E quando eu vejo isso, né, como se fosse Deus falando: levanta-te sempre e anda, que eu vou estar contigo eternamente, eu me lembro do Paulo. Eu já contei essa história algumas vezes, mas isso me chama a atenção do Paulo falando para o diretor da prisão que iria matá-lo, que foi uma ordem, ele sabia, e o diretor sabia que ele sabia, eles conversando, e Paulo fala para ele: olha, a vida é o homem todo dia colocando a sua mão na água da vida. Ele pega e leva até a boca, mas a água escorre pelos dedos. E ele fica fazendo isso sempre, e nunca consegue. E ele falou, e ele, Paulo, ele vivia dentro da água, porque ele se sentia amado de uma forma que não dava para explicar. Então eu vejo isso aqui. Deus, estarei contigo eternamente. Imagina você chegar num nível espiritual, gente, em que você se sente totalmente amado. Aí eu penso em Francisco de Assis, né? Penso em Francisco de Assis, que é um exemplo que eu gosto muito, porque a gente conhece um pouco a história dele pela mediunidade, né, por informação, e até por filme, que fantasia um pouco, mas alguma coisa está certo, e aí você sente aquele espírito, ele se sente amado, e aquele amor é tão grande que ele tem que fazer as coisas. O amor não se segura, o amor não se segura. O Khalil Gibran fala que quando o amor chegar, deixa que ele te leve, porque você não vai segurar o amor, ele vai te levar. E ele vai te levar sempre a fazer as coisas para os outros, a servir, né? A servir. Isso é muito lindo, gente. Quando falamos que Deus é a suprema inteligência, é porque não encontramos recursos, né? Eu acabo de falar isso, né? Na linguagem para destacá-lo de outra forma. Ele é um filósofo, ele sabe. Né? Ele sabe. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Então, hoje a Grace estava falando comigo, mas a gente fala de Deus, mas a gente está falando tanta coisa, mas a gente não está sabendo nada. Eu falei, é verdade, não estou sabendo nada. E o Miramês acaba de dizer isso aqui, e é isso mesmo. Pode falar, meu. O que hoje eu estava comentando sobre as nossas aulas, que teremos ainda algumas perguntas, né, nesse capítulo primeiro sobre Deus, e eu falei assim, poxa, acho que nós podemos dar uma resumida, porque no final das contas, nós vamos chegar à conclusão que nós não temos condição de ter uma compreensão real do que é Deus, né? Aí ela pensou aqui, falou, não, é isso, realmente, nós não temos, mas olha quantas coisas bonitas que nós estamos aprendendo aqui nessa tentativa, nessa busca de alargar um pouco a nossa compreensão. Com toda a precariedade das informações que a gente recebe, que a gente pode ter, ainda é bonito. Né? É bonito, né? E sabendo, com plena consciência, os espíritos já informaram, que nós não temos condições e não teremos tão cedo ainda de sequer vislumbrar o que realmente... Ele está dizendo isso aqui, né? O tempo. É isso que mesmo. é Deus, né?
Então, você vê, ele falou da inteligência, que é uma das coisas mais evoluídas que tem, e ainda não é nada. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que o amor. Ele é, pois, o incomparável. Então, o amor que Jesus fala, que é a grande lei de Deus que está dentro de nós, que é o máximo de tudo, né? Comparar com Deus não dá. Inclusive, Jesus fala no livro, naquele livro de Maria, né? Maria de Nazaré, ele fala que se a gente quiser comparar Deus com alguma coisa, compare com o amor, mas saiba, está colocando bem precário, porque mesmo assim não tem comparação. Então é isso, né? É incomparável. Vamos lá. Gente, se alguém quiser comentar, fique à vontade. Aí vem o que a gente falou agora, né? A ansiedade dos homens. Não, aqui é a pergunta 13, né? Quando dissemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, tudo aquilo, né? Não temos uma ideia completa de seus atributos? Aí ele vai dizer: a ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos à criatura na escala evolutiva. Estou dizendo que isso é bom. E isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. O que ele está falando para nós? É exatamente a discussão que a gente teve hoje, eu e a Grace, nossa conversa, né? Eu falo discussão, mas é conversa. Porque cria uma certa ansiedade. Poxa, mas eu queria saber um pouco mais, eu queria, né? E ele vai dizendo assim, olha, esse desejo de saber alguma coisa é bom. São os primeiros passos da criatura na escala evolutiva. E isso vai se arrefecendo, quer dizer, vai se arrefecendo, vai se aliviando, de acordo com a sequência do despertar espiritual. Porque o despertar espiritual é como ele falou na questão anterior, né? É uma questão de tempo. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo, pelo contrário. O que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças. Isso é o discernimento, né? Até onde vou e aqui não vou mais. Não desejando contrariar as leis, cumpre os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência dos seus valores. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, um espírito, quando evolui um pouco mais, ele já tem uma compreensão tão boa de como as coisas funcionam, ele confia tanto em Deus e nas leis, que ele não fica mais perquirindo tanto. Ele sabe que as coisas vão acontecer quando tem que acontecer, porque ele confia. É a fé, né? Aqui entra a fé. A mesma pergunta, ele vai dizendo, uma coisa falamos com muita alegria, que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas, olha só, nas nossas consciências. É aquilo que a gente fala sempre. Na consciência está, Jesus fala, a grande lei. Ou seja, os atributos, né? As sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências. Ou seja, está lá. A responsabilidade nossa é fazer o quê? É adubar, cuidar e dar frutos a essas sementes. É o despertamento da consciência que se dá em algum momento em nós, como um choque, e depois não para mais de despertar. Vai despertando cada vez num grau maior. Na profundidade do nosso ser, e se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescerem para a fonte de onde vieram. Então, vocês percebem que o Miramês, ele pega o assunto que é um pouco difícil, obscuro, e ele vai fazendo vai filosofando em cima daquilo e vai trazendo uns ensinamentos muito bons para nós. Que ele está dizendo que o próprio progresso que nós fizemos vão despertando de uma forma gradativa essas sementes, que vão trazer o quê? Vão trazer luz, né, para a fonte de onde vieram. Cresce e traz da fonte de onde vieram. Sejamos fortes na educação de nós mesmos, todos os dias, porque é na persistência do trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria como se fosse a face do Criador, nos tornando digno de um novo amanhecer. A gente, no mundo que a gente vive, na condição espiritual que nós estamos,
algumas coisas são um pouco difíceis para nós mirarmos. Não estou falando fazer, não, hein? Mirarmos. Quando a gente se defronta com essas coisas, e as coisas se apresentam como são, como aqui agora, sejamos fortes na educação, é um recado, né? Quando isso se apresenta, a gente olha para isso como uma coisa importante, como uma frase importante, mas isso não faz eco ainda. Essas coisas não fazem eco dentro de nós de uma forma assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer, vou começar. Não faz eco ainda. Porque a nossa vida é extremamente atribulada. A nossa vida é muito focada em muitas coisas que não estão totalmente relacionadas com isso. Agora, imagina um espírito que está desencarnado, que tem um certo grau de evolução, não vamos dizer evoluído, um melhoradinho, e que está no mundo espiritual estudando essas coisas. O foco é quase 100% em cima disso. Qual o percentual de foco que nós podemos dar nessas coisas? Muito pouco. E além de que a nossa competência ainda é pequena para fazer isso, né? É pequena para fazer isso. Agora, é o último, não é o último não, penúltimo, é o penúltimo tema desse capítulo 1, que é o item 4, é o panteísmo. Né? Panteísmo. Vamos começar a falar do panteísmo um pouco. O panteísmo, o que é o panteísmo de uma forma geral? É a crença em vários deuses. Né? A crença em vários deuses. Então, se tivesse muitos deuses, né, seria deuses que teriam o mesmo poder, a mesma força, se combatendo, ou qualquer coisa que fosse. Então, eles vão dizer assim, a pergunta 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Então, está aí. Quer dizer, existe um Deus ou são as forças, são os poderes que se... Né? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Então já começa tudo equivocado. As forças da criação se reúnem e formam Deus. Mas como assim? Não tem jeito. Ou uma coisa ou outra. Né? Deus existe. Não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto, de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Eu acho que eu já falei um pouco disso aqui, mas quando você... a nossa mente é uma coisa muito bonita, porque você pode usar a mente até para questionar aquilo que é absurdo. Você pode. Só que ele fala que tome cuidado com o labirinto. É perigoso o labirinto. Né? O que é o labirinto? É você entrar num circuito fechado de pensamentos e você começa a se corromper. Porque quando você pensa assim, olha, a ideia de algo que criou tudo isso é absurdo. A ideia de algo que criou tudo isso, quando eu falo algo, é porque a gente não sabe exatamente o que é. Né? Mas eu não vou falar um espírito mais evoluído, não vou entrar nisso. Algo que criou tudo isso que existe no universo, todas as coisas, todas as leis, tudo isso, fazer tudo isso funcionar, você pensa assim, isso é um absurdo. E por que a gente pensa, e muita gente nesse pensamento se emaranha nele e passa a ser ateu ou fica descrente? Por quê? Porque entra num processo de corrupção da própria mente, em armadilha. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha muito grande. Por quê? Porque você tem que entender, quando esse pensamento vem, você tem que falar assim para você, não, mas pera, esse pensamento está questionando algo que eu ainda nem cheguei perto de compreender. A minha capacidade mental de ser humano nesse nível evolutivo é precária. Pronto. Isso é um fato. De tudo que a gente estuda e que lê, a gente sabe que isso é um fato. O nosso processo de compreensão da vida, de tudo,
é precaríssimo, porque nós estamos numa escala evolutiva muito baixa. Então, se é precário, eu não posso questionar algo, até posso, mas eu não posso entrar nesse questionamento que eu não encontro uma resposta e embarcar nele como uma verdade, porque eu estou definindo uma verdade de algo que eu não tenho nenhum conhecimento. Então, isso é muito importante compreender. Assim como o outro lado também. Existe uma criação, existe um processo, mas tudo isso é físico, é biológico, é poder de transformação do universo. E aí? É como a ideia também do finito e do infinito. Isso dá um nó na cabeça. Então, essas coisas não é problema você até pensar um pouquinho nelas, mas se você começa a forçar a sua mente, ela vai achar caminho para te enrolar, para te corromper. Pode ter certeza disso. Então, isso tem que ter muito cuidado. É o labirinto que ele fala aqui. Não você percair no labirinto. E são espíritos que sabem o que estão falando aqui, né? Que pensar da opinião segundo o qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiria pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Existem alguns filósofos que adotam isso. Um que adota mais ou menos isso é o Spinoza, né? A gente que estuda filosofia, a gente sabe que eles pegam a maneira de ver Deus no Spinoza e alguns traduzem que é exatamente isso. Eu já li que não é bem assim, mas essa é uma maneira de alguns filósofos interpretarem, né? Que a natureza, todo o universo, é o corpo da divindade. E aí a resposta é, não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Né? Então a resposta é bem simples, né? Ele quer ser parte de Deus. Não, meu corpo não é a parte de Deus, é criado por Deus, é diferente, é diferente. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de algum dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma. Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Aí ele fala, a razão. Refletir maduramente não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Quer dizer, o Criador e a criatura é uma coisa só. Não dá. Né? Não dá. A gente, na verdade, a grande maioria das religiões separam as coisas. E a gente que é espírita sabe disso. Né? Comentário de Kardec sobre o panteísmo. Essa doutrina faz de Deus um ser material. Pronto, já que se o corpo dele é o universo, é material. Embora dotado de inteligência suprema, seria um ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, que já foi colocado lá. Né? Continua o comentário. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que ele não pode ser. Claro, todos os sofismas não vão resolver o problema da natureza? Claro que não, porque está fora da nossa alçada, está fora da alçada de um mundo de expiação e prova, não importa o quão inteligente a pessoa está aqui. Ainda é pouco, né? Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que ele não pode ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura. Acabamos de falar isso. Precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Isso é bem simples de compreender. Aí vem leitura complementar, de novo do Miramês. Deixa eu ver como é que nós estamos. Ainda tem um tempinho. A mesma pergunta, né? Deus seria um ser distinto ou é toda a fusão de todas as inteligências do universo? Ele não é produto das coisas e inteligências disseminadas por toda a criação,
pois causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Então, não pode ser uma consequência. Basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar essas ideias, referentes ao Senhor de todas as coisas. Em todos os momentos que voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, único na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade. Registramos nas nossas deduções mais apuradas, no mundo espiritual, a unidade do Criador. A gente, se quiser pensar, né, às vezes fala, vou pensar umas coisas aqui, o que vier, vou pensar. Aí você pensa assim, cientistas que não acreditam em Deus. É muito difícil para um cientista que é muito envolvido com a ciência acreditar em Deus. Vai ter, claro que vai. Teve uma base religiosa, alguma coisa. Mas, em geral, vai ser muito difícil. Porque tudo que ele vive são provas, são testes, são verificações. A vida dele é isso. E, de repente, a mente dele que vive nisso tem que criar um espaço lá para falar, não, mas Deus está totalmente fora disso. Deus é que criou tudo isso. Tudo que existe foi criado por algo. A gente não pode nem falar um ser, né? Por algo, que é Deus. É complicado para o cientista que está com a cabeça totalmente envolvida numa determinada maneira de ver a vida, ter um outro pensamento junto. Até tem isso, mas é muito difícil, né? Como ouvimos os grandes missionários da luz, que descem até nós com as mesmas ideias, os quais nos mostram a realidade pelos fatos da própria natureza. Engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as atividades criadas. Olha, nós que somos espíritas, e se nós já tivemos a felicidade de participar de reuniões mediúnicas e vivenciar, e a gente teve esse prazer durante anos de vivenciar psicografias, de conversas com os espíritos protetores, com os responsáveis do trabalho, várias coisas, ver pessoas sendo curadas, ver espíritos desobsediados, tudo isso. Aí você fala, como é pequenas as coisas do mundo material? Esse é o ponto. Como é pequenas as coisas do mundo material? Por maior que seja. Então, quando eu falei do cientista, eu penso, talvez os cientistas todos deviam ser médios e frequentar reuniões mediúnicas. Porque a grandiosidade de uma boa reunião mediúnica é uma coisa tão grande, que você percebe que na vida material não tem nada que se compare. Isso, quando eu leio isso que está aqui, dos grandes missionários falando isso aqui, me chamou a atenção. De um reforço para nós espíritas, que nós temos em vantagem a todas as outras doutrinas, essa capacidade de dizer, disso nós sabemos. E isso é muito grande, isso é muito importante para nos reforçar a ideia de um Deus, de um Pai que nos protege. O panteísmo foi uma verdade camuflada por encontrar uma humanidade sem condições de senti-la face a face. A verdade se torna, pois relativa em todas as suas nuances de claridade espirituais. Agora estamos comungando com ideias mais puras sobre a divindade e a maturidade nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Então ele está dizendo que o panteísmo teve a sua força, mas não tem como continuar, né? Mesma pergunta, e ele está finalizando aqui. Por isso cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Por um momento, tira a mente do que nós estamos estudando e pensa em Deus com uma condição de capacidade totalmente diferente de tudo que a gente imagina, que a gente não tem a mínima condição de perceber. É disso que ele está falando. Quanto mais conhecemos, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Gente, todo mundo que gosta um pouquinho de ver coisas do universo, planetas e galáxias, eu gosto muito, tem uma noção de tamanho, de grandeza disso.
é sem noção a grandeza é sem noção. Agora, você imagina algo que está em todos esses lugares ao mesmo tempo, atuando em todos os lugares, em todas as pessoas, indistintamente. Pronto, só já dá um bug na nossa mente, a gente já fala assim, não dá para pensar nisso aí. Né? Continua mais o comentário aqui. Certos homens vivem visualizando o seu próprio destino, colocando a própria imagem nos caminhos dos deuses, unificando seus desejos para se tornarem um deus. Esses homens estão certificados dos poderes da divindade, da sua existência e do seu comando sobre todas as coisas, mas parte do princípio errôneo de que poderão algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um deus. Como e certamente o Senhor a quem eles respeitam e obedecem. É tempo que se perde, é cogitação vestida de sonhos realizáveis. Entende a lógica disso? A lógica é assim, olha, eu vou evoluir, tá bom, eu vou evoluir, um dia eu vou me tornar Deus também. Não, você não vai, porque Deus está... Deus, ele é fora da manifestação. Então, existe Deus e ele manifesta tudo que existe. Ele pode estar em tudo que existe, mas ele não é nada daquilo que existe. Então, nunca alguém que foi criado vai ir para um espaço, né? Isso é complicado de falar, vai para uma situação onde ele também passa a ser Deus e pode se manifestar criando. Não, nesse nível não, de jeito nenhum, não tem jeito. Então, isso aqui que ele está falando é quase uma heresia pensar um pensamento desse. Né? Se Deus é perfeito, né? Falando dos atributos aqui, né? Se Deus é perfeito e é espírito, não podemos compará-lo com as formas mutáveis. E sob o impulso do progresso, tudo que existe na imensidão indescritível do universo, do átomo ao ninho cósmico, é, pois, criação ideada pelo seu poder fantástico, que ainda não podemos perceber, por nos faltar sentidos para isso. Então, ele está dizendo, se Deus é perfeito, aqui fala e é espírito, eu não vou entrar em discussão com isso, eu tenho algumas objeções a esse tipo de coisa, mas é só uma objeção mental minha de opinião. Né? Para mim, nem espírito ele é algo que a gente não concebe. Mas apesar que o espírito também a gente não concebe. Né? A doutrina espírita que fala com mais propriedade sobre o espírito não sabe o que é espírito. Né? A gente pode procurar na doutrina inteira, não tem uma definição específica do que é espírito, a gente não sabe. Mas, assim, a gente não pode comparar ele com as formas mutáveis, é isso que ele está falando, e é verdade, a gente está percebendo isso, não tem jeito. Não tem como saber. Né? Nós não temos sentidos para isso. Somos crianças em comparação às grandes almas. Privamos de pergunta, por vezes, de pouco interesse aqueles que achamos situados em grau mais elevado do que nós. É como a gente encontrasse Jesus na rua e ele olhasse para nós e falava, pode perguntar o que você quer saber. E aí? E aí? Como que você faz a comunicação? Né? Com fome e sede de saber, eis se referindo às coisas do Espírito. E nem sempre avaliamos a luz que realmente suportamos, se podemos saber, pelas trevas que ainda nos circundam. Se todo pedido é uma oração, na filosofia do Espírito, a resposta não se faz esperar e vem gota a gota, para nos conscientizar da existência da bondade divina e do amor que ele dispensa a todas as criaturas. Bom, aqui ele está, nesses dois casos, está colocando a gente bem no nosso chãozinho, né? A primeira ideia de comparar a natureza como sendo diretamente de Deus é que ela manifesta em todas as suas nuances perfeita harmonia, em todos os sentidos da sua atuação. Porém, cabe a nós pesquisar e entender, descobrir e divulgar que toda essa simetria é participação das leis criadas por ele no vigor da sua mente incomparável. Então, aqui, a gente fala, olha, a gente olha para uma flor, a perfeição da cor, e como funciona o sol, a gente vai olhando a natureza e vai vendo Deus. Ok, maravilha, mas pelo amor, entenda o que está falando, o que está pensando. Você não está vendo Deus, você está vendo as leis perfeitas de Deus regendo todo o processo biológico, fisiológico, né, atômico, tudo isso. Oh, que maravilha, você reconhece que a perfeição disso Deus criou. Mas você está vendo a manifestação, não pode nunca esquecer disso. A manifestação não é Deus, é a obra de Deus, é diferente.
É, pois, a sua imagem como um canal de televisão, que reflete no vídeo a perfeita estrutura do real, sendo que, no caso com a divindade, a perfeição é a tônica do ambiente. As imagens do Senhor são vivas e demonstram os seus mais puros atributos, nunca falhando nos seus mais delicados cinetismos, no sustentar da vida. O visual do infinito não é Deus, na sua unidade perfeita, como o quadro não o é o pintor. Comparando a obra com o autor, a primeira constitui um pálido reflexo da sua personalidade, viva e distinta no lugar que ocupa. Vocês vão ver, na próxima aula eu falei com a Grace, eu vou fazer um resumo muito breve de tudo que a gente falou nesse capítulo, não sei se é na próxima ou na outra, e vou mandar para vocês, que eu acho que isso é uma coisa importante, fazer alguns resuminhos. Eu vou começar a fazer isso na próxima ou na outra, eu acho que é na outra, vamos terminar esse capítulo. Mas quando a gente olha isso aqui, a gente vai ver assim, que é um processo de percepção da divindade pelo homem em várias situações diferentes. E essa é uma percepção que ainda existe no mundo hoje. E essa é uma percepção de muitos filósofos, né? Muitos filósofos. O mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida, que alimenta e dirige todas as vidas, saídas de suas mãos luminosas e perfeitas. Olha que coisa bonita que está falando aqui. Quer dizer, o mundo espiritual vai nos dirigir, vai nos ajudar, de acordo com as nossas necessidades. Mas eles também não deixam de guiar e instruir quem quer realmente aprender. Se você quer realmente aprender, eles vão te ajudando no outro nível, mas vão te ajudar. Porque eles nunca vão negar ajuda a quem quer aprender, quem quer evoluir. De jeito não é o que mais querem. É esse o recado para nós. Ok. Olha que beleza. É isso aí que nós fizemos. 1, 2, 3, 4. Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Esse é o capítulo 1 do livro 1. Ainda tem o capítulo 2, 3 e 4. Esse foi sobre Deus, né? E nós vamos fazer um resuminho muito breve disso aqui, para que a próxima aula, quando a gente tiver, para a gente ler, estudar, e se tiver dúvida, trazer. Porque a gente não vai mais nesse assunto, a gente vai entrar no outro assunto, né? Que é dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, que é bem curtinho, tá? É bem curtinho. Gente, a gente está na nossa hora aqui, e tá mesmo, está na nossa hora. Vou fechar aqui, deixa eu ver uma coisa. Gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa, tem dúvida, se alguém tem dúvida das outras aulas, se tem alguma coisa para dizer. Por favor, vamos aproveitar os minutos aí. Oi, Ruela. Na verdade, eu tenho sobre a parte do panteísmo, mas eu vou formular bem a pergunta das dúvidas e vou mandar pelo WhatsApp, porque Tranquilo. Ele é profundo e eu não sei até onde nós, como temos a ideia de Deus, desse Deus que a gente tem fé e amor, se essa opinião filosófica a gente vai conceber para mudar um pouco o ponto de vista que nós espíritas estudamos dentro do Kardec. Essa parte complicou um pouco a minha forma de pensar. E às vezes eu fico em dúvida realmente. Só que eu prefiro, vou formular uma pergunta, porque senão eu vou ficar falando aqui e vai ficar mais complexo. Eu sei, mas eu vou só colocar uma coisa. Eu comecei a falar do panteísmo e expliquei que vai se falando de várias formas de ver Deus na vida, pelos filósofos, né, que a gente vai falando. O panteísmo é uma visão equivocada, tá? Porque é uma visão que Deus é tudo. Deus não pode ser tudo. Tudo é manifestação de Deus, é diferente. É como se você dissesse assim, olha, eu construí esse centro espírita. Você construiu, cuida dele. Esse centro espírita é o Maurício. Não, não é o Maurício. O Maurício fez o centro espírita. Então, o universo inteiro, nós, o nosso espírito, tudo que existe no mundo espiritual e material é manifestação de Deus. E as leis também, o amor também, tudo é manifestação.
né? Mas isso não é Deus. Ele está em tudo, no sentido que ele está presente, com as suas leis, com todo o seu amor, com tudo. Mas o panteísmo, ele diz diferente. Por quê? Porque o panteísmo ele quer aceitar que existe Deus, mas de uma maneira que o Deus venha da manifestação, venha da matéria. Ou seja, ele é tudo, tudo é... Não, isso não faz sentido lá nas perguntas. Depois você lê as perguntas e respostas de novo, você vai ver que faz sentido. Tá. Alguém mais? Eu acho interessante, essa aula ela foi muito rica em matéria de informação, né? Muito precisa. Então, aquilo que você falou, a gente rever toda a matéria, eu acho até interessante rever a aula, porque ela é de tão forte que ela foi, assim, de informação para a gente, entendeu? Porque a gente às vezes não tem humildade suficiente para saber que o nosso entendimento ainda é muito precário. Entendeu? A gente não consegue, né, ter esse entendimento ainda de quão precário a gente está distante de ter alguma definição, né? Então, essa aula eu acho que foi muito boa, né? Principalmente para a gente ter... As colocações do Miramês não chegam a ser perfeitas. Como você mesmo disse, é feita por um homem, né? por um espírito, Sim. ainda em evolução. Então, está longe da perfeição, mas ajuda bastante a gente ter pelo menos um caminho para a gente conseguir chegar nesse entendimento. O Fred, inclusive, amanhã de manhã eu darei uma aula para as mamães gestantes sobre o orgulho e a humildade, né? Falando que é exatamente isso aí que você coloca, pegando o gancho na sua fala, orgulho, o livro do Evangelho fala, é a chaga da humanidade, né? O orgulho que muito nós temos ainda de querer, sabe, saber muito, e a gente não tem a humildade de percepção, por isso que é bom a gente estudar, para a gente perceber o quanto nós sabemos pouco, né? E quanto nós temos, quanto chão pela frente. Se nós nos mantivermos nessa postura de orgulhosos, né? Não formos pobres de espíritos, como Jesus exaltava, né? Que são pobres de espírito, é aquele que reconhece, né? Tem humildade de reconhecer que os equívocos, os erros, né? Então, e também as limitações que nós temos, né? Então, é interessante mesmo. Você colocou muito bem, muito rica, vou também rever novamente, para a gente começar a se posicionar melhor diante da vida, das nossas limitações e continuar com o propósito de se melhorar, de ter uma melhor compreensão, né? De vez de ficar naquela postura orgulhosa, né? De que a gente é algo que não é. Se a gente pensar que a doutrina espírita, com pouca informação que traz sobre Deus, é a que mais traz informação, mas que não nos dá a compreensão e esclarecimento, talvez alguém que a gente quisesse, né? Mas a gente tem que entender, de tudo isso, ela vai mostrando a grandeza de Deus, onde está a distância. Isso é importante a gente entender, porque isso vai fomentando em nós a fé, como um ser, não é um ser, né? Como algo tão grandioso fez tudo isso e nos ama. E nos ama. Então, isso é importante. É o que está mais próximo de nós. Exatamente, é o que está mais próximo. Então, assim, a gente não pode tirar isso da nossa mente. Como um ser, como algo, toda hora eu vou falar ser, né? Mas tudo bem. Tão grandioso, que criou tudo isso, nos criou, e a impressão que tem é que nós somos o pozinho, né? E não, ele nos ama e faz tudo para nos ajudar. Então, isso a gente não deve tirar isso da nossa frente, que é isso que mais importa com relação a Deus. Né? Ok? Tudo bem, então? Então, quem vai fazer a prece? Quem gostaria?
Eu posso fazer. Opa, por favor. Se você puder falar mais perto do microfone, melhor. Sim, vou falar. Ótimo. Tá. Excelente. Tá bom. Aproveitar esse momento de união, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de enriquecer nosso conhecimento. Que os espíritos de luz, que Cristo, que os espíritos de luz principalmente, nos ajudem a levar para o nosso dia a dia dessa semana todo esse conhecimento, né? E que tenhamos, acima de tudo, a humildade de reconhecer, né, o quanto ainda necessitamos de ajuda, necessitamos de amparo para caminharmos nessa estrada de evolução. Que a nossa Mãe Santíssima, Maria, estenda seu manto de misericórdia sobre todas as pessoas necessitadas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Lembrando das mães que perdem seus filhos em guerras, em todo esse sofrimento. Agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga que nos ajudou nesse momento de estudo para a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite. Até semana que vem, meus queridos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. E um beijo, se a Yara for assistir a nossa aula, um beijo grande, Yara. Estamos aqui em prece por você. É isso aí. Gente, fica com Deus. Boa Muito noite. obrigado. Obrigado pela atenção. Tchau, boa noite. Estou fechando aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana.